Pegue aí a sua Bíblia, abra ela em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Nós vamos estar meditando um pouquinho nessa passagem e que Deus possa falar aos nossos corações no dia de hoje. Diz assim, a partir do versículo 24. Cumprindo-os os dias para que desse à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque, de 60 anos, quando Rebeca, luz, deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito na caça, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um guisado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito da primogenitura. Meus queridos irmãos, esse texto aqui fala de dois irmãos gêmeos, não é? Filhos de Isaque e Rebeca. Fala que os dois meninos cresceram, cada um tinha as suas características, um era caçador, um rapaz valente do campo, o outro era mais pacato, tímido, gostava de ficar em casa. E esses meninos, eles tinham várias características, né? E por causa disso, os pais Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia a Jacó. E um certo dia, Esaú chegando do campo, cansado, tinha acabado de vir, né, tinha ficado, às vezes, a Bíblia não fala, mas talvez ficou uma noite, 2 dias, caçando. E quando ele chega em casa, ele está com fome. Quando chega em casa, ele está com seu estômago vazio. E quando ele está chegando perto de casa, ele sente um cheiro muito gostoso. Alguém estava cozinhando. Alguém estava fazendo uma sopa de lentilhas, um guisado. Quando ele chegou perto, era o seu irmão Jacó. E aí ele pede um pouco daquela comida, um pouco daquele alimento para o seu irmão, e seu irmão fala assim, eu te dou. Mas se primeiro você me vender o seu direito de primogenitura. O que era a primogenitura? O que era o direito da primogenitura naquela época? Não era coisa banal, não era qualquer coisa, não. O primogênito era aquele que, quando o pai viesse a falecer, ele se tornaria o líder do clã, o líder da família. Então, a sua herança seria o dobro dos outros irmãos. No caso, o dobro de Jacó, porque eles eram só 2, não é? E também ele teria autoridade sobre a família, ele seria o sacerdote da família. Ele que teria a responsabilidade de guiar a sua parentela espiritualmente. Então, não envolvia só material, mas envolvia
a espiritualidade. E no caso de Esaú e de Jacó, tinha mais um agravante, que no caso da primogenitura, eles perderia também a linhagem de Jesus. Porque Jesus, ele vem, se você for olhar lá, né, se você for ver a linha genealógica de Jesus, fala que ele é filho de Abraão, de Isaac e Jacó. Por que ele é filho de Jacó? Porque Jacó entrou no lugar de Esaú na linhagem da primogenitura. Então, o que Esaú está fazendo aqui? Ele está abrindo mão da sua herança dobrada, ele está abrindo mão de ser o líder espiritual do seu clã, da sua família, e também está vendendo o direito de estar na linhagem real de Jesus. E aí você vai me perguntar, mas Jacó aproveitou da fraqueza do seu irmão, Jacó aproveitou da situação de fome do seu irmão. Vocês sabiam que Isaac era muito rico? Vocês sabiam disso? Que Abraão já era um homem rico e quando ele morre, ele deixa justamente o dobro para Isaac, de tudo que ele tinha. O dobro, no caso de herança, com relação aos seus irmãos. Isaac, quando pegou a herança do pai, também era um homem que prosperava. Tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. É só você olhar uma situação que Isaac furava um poço, alguém ia lá, aí saía água. Aí alguém ia lá, contendia com ele, ele não tem problema não, ele fura outro. Ele ia para outra região, furava outro poço, saía água, e aí vinha outra pessoa discutir com ele sobre aquele lugar, ele falou assim, não tem problema, eu furo outro poço. E onde ele colocava a mão era abençoado. Então Isaac, irmãos, era um homem rico. Você acha mesmo que Esaú morreria de fome se Jacó não desse aquele prato de comida para ele? Simplesmente se Jacó fizesse a proposta e falasse assim, olha, eu só te dou esse prato de lentilhas se você me der o direito da primogenitura. Ele falasse, você tá louco, rapaz? Você quer que eu venda toda a minha herança, o meu direito de ser o sacerdote, o meu direito espiritual de exercer a espiritualidade na minha família, por causa de um prato de lentilha? Ele ia para outra tenda, irmãos. Eles tinham muito empregados. Ele tinha pai, tinha mãe. Com certeza tinha alguma outra tenda ali que tinha alimento. A questão é que Esaú não fez caso daquilo que Deus preparou para a vida dele. A questão é que Esaú menosprezou a herança que Deus deixou para ele. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. Você não tem nada a ver com Esaú? Tem certeza? Você sabe por quê? Porque espiritualmente aqui, vamos espiritualizar esse texto aqui. Abraão, ele representa Deus Pai. Porque Abraão saiu do meio da tua parentela, foi para um lugar, né, onde Deus o mostrou. E vocês lembram que quando Isaac nasce, passa um tempo, Deus pede Isaac para Abraão. Isaac leva ele até no Monte Moriá, ali em sacrifício a Deus. E Deus fala, não, Abraão, eu só queria ver se você realmente me adorava, me amava, e agora eu vejo que você realmente me ama. E Isaac era oferecido naquele sacrifício, e aí não precisou fazer o sacrifício. E aí apareceu um cordeiro. Aquilo ali é uma representação do sacrifício do Pai, né, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, Pai, deu filho. Que filho? Jesus. Então, Abraão representa o Deus Pai. Isaac representa a Jesus, que deixou uma herança para nós. Esaú representa eu e você. Eu e você somos o Esaú dessa história. Jacó, nesse momento aqui, ele está representando Satanás. Satanás, o inimigo.
que quando você está nos seus momentos difíceis, quando você está no seu momento de angústia, quando você está no seu momento de fraqueza, vem com os seus pratos, com as suas ofertas, oferecendo o pratinho de lentilha, para aproveitar da sua fragilidade, para aproveitar da sua necessidade naquele momento. E quantos estão vendendo o seu direito à primogenitura? Qual é o direito que nós temos em Cristo? A salvação da nossa alma, a vida eterna. Porque nós fomos comprados com um preço de sangue, segundo escreveu 1 Pedro, né? Segundo escreveu Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 1. Eu deixei separado aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos como temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então você não foi comprado com ouro, prata, com coisas corruptíveis, você foi comprado com precioso sangue. Você tem um preço, você tem um valor. Então quando Satanás vem com suas ofertas, com as suas propostas, nada que ele possa te oferecer vale mais do que o que Jesus pagou por você. Vale mais do que Jesus fez por você. Isaac representa Jesus, aquele que foi lá, foi colocado numa pedra, estava para morrer pela fé. Mas no caso, Jesus morreu. Ele foi o sacrifício perfeito, ele deu o seu corpo, deu o seu sangue por mim, por você. E agora Esaú estava vendendo o seu direito de primogenitura por um pratinho de lentilhas. E eu quero te perguntar nessa manhã, qual tem sido o preço da sua alma? Por quanto você tem vendido a sua alma? Porque sua alma foi comprada com um preço caro. E não tem Satanás, não tem dinheiro, não tem ninguém que possa pagar esse preço, possa pagar esse valor. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, ó: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de lentilhas, vendeu o seu direito de primogenitura. O escritor aos Hebreus está falando que a gente não pode ser igual Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um bocado de comida. Quantas pessoas estão vendendo o seu direito ao céu, porque essa é a herança que Jesus deixou para nós. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Ele falou em João capítulo 14, eu vou para o Pai de Jesus é o nosso mesmo Pai, porque nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros de Cristo. E o que nós temos como herança? É o céu, é a Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, onde não há mais pranto, não há mais dor, não há mais choro. E o que a Bíblia está dizendo para nós, que nós não podemos ser igual a Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um pratinho de comida. E olha o que você está fazendo com você está vendendo a sua herança por causa de uma cerveja, por causa de um cigarro, por causa de uma pornografia, por causa de um jogo, por causa de um amante. Deus está dizendo para você nessa noite, nessa manhã, qual o preço da sua alma? Porque ele pagou caro, mas olha o que você está fazendo. Você está sendo igual a Esaú. Ah, mas eu não consigo, eu vou morrer. Não, Esaú não morreria se ele desse mais um passo adiante. A questão é que Esaú não fez caso da herança
que o pai Isaac estava deixando para ele. E você está cometendo o mesmo erro de Esaú. Não está fazendo caso daquilo que Deus preparou para você. A Bíblia vai dizer que olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então pense bem. Esaú, quando Jacó foi ungido no seu lugar, tempos depois, diz a Bíblia que Esaú chorou amargamente. Ele procurou de tudo quanto foi jeito para que o pai o abençoasse, para o pai o consagrasse. Isaac falou, meu filho, é só uma benção. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A Bíblia vai dizer, busque o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, vai haver um dia que nós não vamos conseguir. E esse dia será dia de trevas. Esse dia será dia de angústia. Esse dia será dia tenebroso. E não espere para ver. Não espere o amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Fique com essa palavra. Medite nela. Deus, Ele te chama nessa manhã para que você possa fazer um concerto com Ele. Eu não sei, até hoje, o que você fez da sua vida. O que você tem trocado pela sua eternidade. Mas que nessa manhã você possa refletir nessa palavra e entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fique com Deus, que o Senhor possa vos abençoar.